Como eu venci a inconstância? Eu sempre quis tudo, mas ao mesmo tempo eu não queria nada. Tudo me atraía, mas nada me preenchia. Fica nesse vídeo que eu vou contar pra vocês como eu venci a inconstância. Oi, tudo bem? Eu me chamo Ayla Rodrigues e nesse canal vocês vão encontrar eu falando muito sobre amadurecimento e constância, os 4 temperamentos da personalidade, rotina com os filhos, academia, saúde. Todos esses assuntos eu amo muito falar, mas hoje eu vou abrir meu coração com vocês sobre esse assunto, que é um defeito que eu carrego durante toda a minha vida. Até hoje eu ainda lido com isso, mas hoje eu já venci a inconstância. Porém, ainda é algo que me atormenta, entre aspas. Por quê? Eu sou uma pessoa sanguínea. Para quem não sabe, sanguíneo é um dos 4 temperamentos da personalidade humana. E o sanguíneo, ele é muito primário. O sanguíneo, uma das características dele é a inconstância, é iniciar as coisas e não terminar, iniciar as coisas com empolgação e lá pro meio não querer fazer mais aquilo. Acho que se você não estiver passando por isso, mas você conhece um sanguíneo que começou um projeto e não terminou, ou que começa várias coisas e não termina nenhuma, ou aquele amigo seu, ou até você mesmo, que iniciou uma faculdade, mas depois pensou, eu poderia ter feito outra coisa, foi lá e trocou, e acha que isso é normal. Não, isso não é normal. Não é normal você não ter equilíbrio, você não saber escolher as coisas e ir com elas até o fim. Não é normal você ser uma pessoa completamente indecisa. A indecisão faz parte da nossa vida, mas para os sanguíneos isso é algo que atormenta muito a nossa mente, porque a gente não consegue decidir, a gente não consegue ter propósito. Não é normal você esperar que venha uma empolgação do fundo do seu coração para que você resolva alguma coisa. Não é normal. Tudo começa no vazio da falta de direção. Você já esteve naquele momento, muitos falam até da crise dos 20 anos, né? 20 e poucos anos ali, onde todo mundo tá crescendo, todo mundo tá construindo família e você não consegue decidir o que você quer. Muitas vezes você é um sanguíneo que não tem direção. Você não consegue decidir para onde você vai, você não consegue dar o próximo passo e ficar com aquele passo ali até o final, finalizar a caminhada. Você não consegue. Mas calma, já passei por isso e eu me perguntava, o que eu quero da minha vida? Eu vou querer essa faculdade, mas por que eu quero essa faculdade? Será que eu vou gostar mesmo? Por muito tempo eu ficava me perguntando e as coisas que eu ia fazer estavam baseadas na minha empolgação. As coisas que eu fazia, ou se eu ia ou não até o fim, estava baseada no quanto eu estava empolgada para fazer aquilo. Quando aquele fogo se apagava, eu já não queria mais fazer, eu já não queria mais terminar. Para mim já era descartável, na verdade. Tudo me atraía e nada me segurava. Eu lembro muito bem quando eu fui fazer a minha inscrição pro Enem na faculdade, né? Tem que escolher ali algumas áreas, né? E tudo me atraía. Mas tudo me atraía. Como eu sou uma pessoa muito expansiva, eu conseguia me conectar com várias áreas. Eu sempre fui assim, se você me colocar em uma determinada área, eu vou me adaptar, eu vou aprender sobre aquilo e eu vou ser boa naquilo. E quando eu fui fazer a minha inscrição, eu vi ali várias áreas e eu escolhi, eu lembro que foi educação física, porque eu sempre gostei muito de dançar, de me exercitar, então eu achava que a educação física ia muito bem com esse meu lado. E eu gostava muito da parte social, então eu escolhi serviço social, eu sou formada em serviço social e eu escolhi essa área, eu ganhei uma bolsa. Mas eu lembro que depois que eu ganhei a minha bolsa, ali no primeiro ano, começou a dificuldade, né? Vinha as provas e não é a mesma coisa de você estar no ensino médio e no ensino fundamental. Agora é você por você e você tem que fazer aquilo acontecer, né? E eu me lembro em pensar em desistir, porque eu já não me identificava mais com aquilo. Eu já não estava mais com aquele fogo, sabe? Isso sempre aconteceu na minha vida, em todas as áreas, assim. Tô contando pra vocês essa parte da minha vida, que foi que eu precisei fazer uma escolha e eu precisei permanecer com essa escolha até o fim. Graças a Deus eu consegui me formar e eu não deixei a inconstância me vencer.
Outra coisa é que eu sempre queria tudo pra ontem. Até hoje eu sou assim, por isso que eu digo que a inconstância ela ainda me persegue, mas eu não deixo ela me vencer. É diferente. Eu sempre quis tudo pra ontem, então quando eu tenho uma coisa pra fazer, a minha cabeça só me deixa em paz quando eu termino aquilo. Olha só, então a dica número 1, quando eu tenho alguma coisa pra fazer em casa, quando eu tenho alguma coisa, algum compromisso, eu sei que vai vir a vozinha na minha cabeça pra me desistir, pra me não fazer e tal. Então o que eu procuro fazer? Fazer aquilo ali o mais rápido que eu conseguir, fazer na hora, porque se eu deixar para depois, eu vou procrastinar e eu vou desistir. Continuando, quando eu não conseguia fazer minhas coisas, ou quando eu conseguia, por exemplo, um objetivo que eu tinha de terminar minha faculdade, né? Quando eu terminei minha faculdade, eu fiquei pensando, olha, é isso que eu queria. Então, a inconstância me fez ser uma pessoa ingrata com a vida, porque ali eu dediquei esforço, teve as mãos de Deus, teve as mãos dos meus pais, foi todo um esforço durante 4 anos, quase 5 anos para me formar na faculdade, estágio e tudo mais. E no final eu ser ingrata, no final eu falar, não era isso que eu queria, eu vou largar tudo, sabe? Então, eu cheguei à conclusão que o problema estava em como eu lidava com o processo. Eu não sabia lidar com o processo a longo prazo. Tinha que ser a curto prazo, porque senão eu doidava. A conquista não me satisfazia. Eu tinha aquele desejo, aquela coisa, aquele fogo. Até mesmo na igreja vinha alguns projetos, vamos fazer acontecer e tudo mais. Aí quando eu tava ali já iniciando o projeto e que a gente estava todo mundo ali com a mão na massa, aquele fogo já ia se apagando, aquela empolgação já ia se apagando. Aí eu pensava, não era isso que eu queria, eu já vou desistir. Eu não sabia sustentar as coisas que Deus colocava em minhas mãos, não sabia permanecer. Foi só aí que eu entendi que a inconstância, ela é uma escolha diária, né? A inconstância, ela tem muito a ver com a pessoa imatura, com a pessoa que não sabe permanecer nas coisas, não sabe, não está com a sua vontade educada. Porque o adulto maduro sabe que ele precisa fazer as coisas independente da sua vontade. E eu não era assim. Eu não ligava. Se eu não queria mais fazer aquilo, que se danasse. Era isso que passava na minha cabeça. Quando eu percebi isso, que a constância é uma escolha diária, aí eu comecei a mudar. Quando eu conheci o Italo Marcilli, quando eu conheci os 4 temperamentos, que foi quando eu percebi algumas características que me faziam sanguíneas, que a inconstância era apenas um pontinho que eu precisava trabalhar para ser uma pessoa melhor, para ser um ser humano mais desenvolvido, né, para estar em perfeito equilíbrio comigo mesma. Aí eu comecei a entender que a maturidade espiritual, ela vem quando você consegue permanecer em algo. E aí eu comecei a fazer atividades diárias e objetivos diários para eu conseguir ser uma pessoa constante. Como foi que eu comecei? Academia. Eu nunca gostei de ir para academia, mas eu falei, poxa, eu preciso encontrar algo que eu precise fazer todos os dias e que faça bem para mim, né? Então eu entrei na academia e, gente, eu assim, hoje não consigo largar a academia porque faz muito bem para minha cabeça. O meu corpo também, eu tinha muito dor nas minhas costas e hoje em dia, se eu falto na academia, essa dor nas costas volta. Consegui fortalecer muito o meu corpo. Então, foi com a academia que eu comecei. O outro ponto foi ir na missa todo domingo. Eu não ia na missa todo domingo, eu arranjava desculpas, qualquer coisa era um empecilho para eu faltar na missa. E aí eu coloquei um propósito. Eu preciso ir na missa todo domingo. Que ser humano é eu que não consegue colocar um propósito com Deus de estar um dia na semana fixo com Ele durante 1h30? Eu não consigo fazer isso, gente. Se eu perder pra mim, eu vou ganhar de quem? Me diz. Aí eu comecei a ter constância. Foram pequenos passos que eu fui colocando na minha rotina que foram me fazendo uma pessoa mais constante. Mas isso quer dizer que eu não desejo desistir das coisas? Gente, eu desejo desistir das coisas o tempo inteiro. O tempo inteiro eu penso, se eu não for,
Mas eu estou educando a minha vontade, que eu preciso fazer as coisas mesmo sem vontade. E aí eu vou e faço, vou me vestindo, a minha cabeça me sabotando, mas eu vou lá e eu faço aquilo. Você vencer em constância não quer dizer que aquele mal não vai te rondar, vai te rondar e vai te rondar com 30 vezes mais força, mas é aí que você precisa educar a sua vontade e fazer o que precisa ser feito. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo se você se identifica como uma pessoa sanguínea ou com algum outro temperamento. Vou trazer um outro vídeo para vocês. Existem mais 3 temperamentos: colérico, melancólico, fleumático. Vou trazer uma série de vídeos sobre esses temperamentos e as principais características e más inclinações e como vencê-las, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.